tá? E vamos então para a palavra. Na semana, a gente trouxe para você alguns versículos, alguns trechos da palavra. Eu estou até pedindo, né, que você, por favor, assista, meus irmãos, tá? Quem está vindo aqui nos cultos, porque nós estamos tendo reuniões aqui durante a semana de segunda a sexta, 9 horas da manhã, às 2 horas da tarde e às 18 horas. Por enquanto eu coloquei 18 à noite, porque como as lojas fecham, aí fica muito vazia a avenida para a pessoa não voltar para casa muito tarde. Entendeu? Logo, logo a gente vai colocar 19, vamos voltar para 19, depois 19h30, devagarzinho a gente vai retomando, tá? Então, se você tem vindo aqui aos cultos, você pode participar com a gente. Se você, de repente, não vir, eu estou enviando pelo WhatsApp sempre ali a pregação. Eu mando pelo WhatsApp e mando também pelo Facebook. Se você não está tendo acesso pelo WhatsApp ou pelo Facebook, acabou esse culto, você me procura, eu vou incluir você, tá bom? Todo mundo aqui tem a condição de participar e assistir. Ou pelo WhatsApp, eu mando na semana, né? Ali o vídeo, e também envio ou pelo WhatsApp ou pelo Facebook. E aí eu pregava, eu falava na quarta-feira a respeito daquele trecho que a Bíblia mostra, que o Pedro ele deu, aqui mesmo em Lucas 22, ele deu uma resposta muito sábia, né? Jesus ele pediu para, ele perguntou, ele pediu para ser dito ali como que as pessoas estavam vendo ele. E aí os discípulos começaram a falar, olha, dizem que o senhor é um profeta, né, filho de um profeta, e parará, piriri, poró, tal. E o Pedro deu a resposta, ele falou assim, olha, o senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala assim, olha, quem revelou para você isso aí não foi carne nem sangue, você respondeu de uma forma aí sábia. Quer dizer, é como se Jesus falasse para ele, você conhece o mundo espiritual, você entendeu realmente o propósito, Deus me enviou para poder libertar as pessoas da mão do inferno. E aí o que acontece? Logo após ele dar essa resposta sábia ao Pedro, Jesus ele começa a explicar que ele seria entregue à morte e tudo mais, e o Pedro chama ele de canto assim e fala, vem cá, Jesus, deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui. Olha, é, tenha compaixão de ti, mas como é que o senhor vai morrer? Não, o senhor não vai morrer nada e tal, e tudo e tal. E aí o Senhor deu uma bronca nele, falou, que é isso, Pedro? Só porque você está achando que você já é grande já, que você já é um grande apóstolo, um grande conhecedor da palavra, está querendo repreender o próprio Deus? Então tomou uma bronca ali, falou, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, falou para o Pedro. Por quê? Porque o Pedro, ele se empolgou um pouquinho com a resposta, ele acabou achando, entenda bem, que ele não precisava mais da direção de Deus. Então, eu falava na quarta-feira que não importa o nosso tamanho espiritualmente falando, nós sempre precisamos, né, depender da orientação de Deus. Aí na sexta-feira, eu comentava sobre esse trecho aqui, de Lucas 22, né, do 54 até o 62. Eu falei o seguinte, novamente o Pedro, ali pertinho ali no momento que o Senhor Jesus ele foi entregue para ser ali crucificado, né, o Pedro tinha falado para ele antes e tinha dito o seguinte, falou assim, não, né, eu estou pronto para ir contigo até a morte. O Senhor virou para ele e falou assim, olha Pedro, antes que o galo cante, né, quer dizer, vai amanhecer agora, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele falou, não, e tal, e tudo, e negou 3 vezes. Aí aqui no versículo 61, aqui de Lucas 22, a palavra diz assim, ó, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então eu comentava na sexta-feira, e esse ponto aqui é um dos pontos principais aqui da nossa mensagem, eu falava o seguinte na quarta-feira, olha só que interessante isso aqui. A Bíblia mostra que ele negou ali as 3 vezes, conforme a orientação, né, que foi dada ali, ele negou as 3 vezes. E o que me chamou a atenção aqui foi esse ponto, né, do versículo 62. Porque no 62, a Bíblia fala que ele saiu, né, ali amargo, né, triste, chateado por aquilo que tinha acontecido. E por quê? O Senhor disse que ele negaria. Ele negou realmente, né? Eu explicava na sexta-feira, eu comentei o seguinte, quando a Bíblia mostra aqui que ele negou, né, a palavra nos dá um entendimento, compreenda bem, que essa orientação que Jesus tinha dado para ele
também não foi cumprida. Por quê? Ele recebeu mais uma orientação, né? Você vai me negar. Ele falou, não vou negar o senhor não. E negou. Eu comentava o seguinte para os irmãos. Eu falei assim, que nesse trecho, né, aqui do 62, ele sai triste por quê? Porque ele desobedeceu. A tristeza dele é porque ele tinha desobedecido. Aí eu falava na sexta-feira o seguinte, tem pessoas que ela vem na igreja, ela senta no banco. Se você chamar para a pessoa fazer uma limpeza, fala, pessoal, quando acabar esse culto aqui, vamos dar uma limpadinha na igreja? Faz tempo que estava fechada a igreja, né? Vamos dar uma geral? Ela participa. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó, você vai para casa agora, né? No caminho de casa aí, pega uns folhetinhos lá, joga na caixinha de correio. Ela vai, ela faz. Ela conta até testemunhos. Só que o que acontece? Como que eu sei se realmente, entenda bem, eu estou enxergando, né, ali Cristo ou eu estou na presença dele? Porque a palavra mostra aqui no 61 que eu li para você, deixa eu pegar o início de novo do versículo, olha o que fala. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então eu falava na sexta-feira que eles estavam assim, ó, numa distância que um conseguia enxergar o outro. Um conseguia ver o outro. Você não vai conseguir enxergar alguém que está longe. Então ele estava numa distância que o Senhor olhou para o Pedro olhou para ele. Entendeu isso aqui? Mas não é porque eu estou vendo Jesus que eu estou na presença de Jesus. Não é porque eu estou vendo Deus que eu estou na presença de Deus. Mas pastor, eu acabei de contar um testemunho, pastor, eu acabei de ser abençoado. Então, mas depois de uma grande vitória, você pode sofrer uma grande derrota, se você não permanecer firmado nele. Você pode estar limpando a igreja, você pode estar desempenhando um propósito na igreja, você pode ser um pastor da igreja. Pastor, o que é isso? Sério? Já vi pessoas que subiam aqui, davam a mensagem, abençoavam ali muitas vidas, mas não estavam na presença de Deus. Eles enxergavam Deus. A pessoa levantava a mão e falava, pastor, tem uma bênção para contar. E ele ficava todo feliz, achando que era ele que tinha abençoado. Não. Pessoas que pregavam e que não estavam, entenda bem, na presença. Elas enxergavam, elas viam, mas não estavam na presença. Então, como é que eu sei? Qual que é o sinal? Como é que eu sei se eu estou na presença ou não? É simples. Quando a adversidade aparecer, eu não posso negar. Apareceu uma negociação, mas fere a palavra, não é para mim. Se eu entrar naquela negociação, eu até posso estar olhando para Jesus, olhando para Deus, mas eu não estou na presença dele. Eu venho para a igreja, eu sento no banco, né? Não, eu estou com Deus. Estou indo para a igreja na pandemia. Não, você está olhando para ele, mas você não está na presença dele. A Bíblia é bem clara. Diz que o Pedro andava, que o Pedro viu milagres, que o Pedro, entenda bem, até foi usado em muitas situações. Pedro, Tiago e João eram homens que estavam em todos os grandes eventos ali espirituais. Mas isso não prova nada. Eu estava ontem numa mensagem que o missionário colocou no Ongrace, né, no site da igreja, ongrace.com. Eu vou até pedir que você me acompanhe nessa passagem. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 27. Dá um pulinho lá. Atos 9, versículo 27. Atos capítulo 9, versículo 27. O Paulo, ele foi um grande homem ali de Deus, né? E o Paulo, ele foi levado ali até os apóstolos por Barnabé, né? E a palavra mostra, aqui no versículo 27, que o Barnabé, entenda bem, ele não foi assim uma pessoa que era, por exemplo, como Paulo, como Pedro, como João, né? Não foi uma pessoa assim tão vista pelas pessoas, né? Não era, ele não estava assim, ele não aparecia tanto, mas ele foi um grande homem usado aqui por Deus para firmar o Paulo entre os apóstolos e depois o Paulo então foi usado ali pelo Senhor para poder levar a palavra.
Olha o que fala aqui no versículo 27, o missionário colocou ontem no Ongrace. Diz assim, ó, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco, falara ousadamente no nome de Jesus. Então, olha que bonito isso aqui. Você conhece o encontro que o Paulo teve em Damasco lá com Jesus. Paulo era um perseguidor e depois acabou passando a ser um perseguido. Nesse trecho aqui, o Barnabé que apresenta ele para os discípulos, porque o pessoal tinha medo. Falou, não, esse cara deve estar com conversa para ele poder entrar no nosso meio e poder pegar a gente. Porque o Paulo era um perseguidor. Na verdade, o Saulo, depois o nome dele foi mudado para Paulo. Era um perseguidor, entendeu? Então o pessoal tinha um pouco de receio, mas aí o Barnabé, que também era dos discípulos ali do Senhor, né? Também era um dos convertidos, levou e falou, pessoal, não, ó, esse aqui é um novo homem. Ele teve um encontro com Deus assim, 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 tal, 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 tal. Deixa eu contar o testemunho dele aqui. Olha só, e tal, olha o que aconteceu com ele. E o Paulo se firmou e foi uma grande bênção. Então, a tristeza, entenda bem, voltando à questão do Pedro, a tristeza do Pedro, quando no versículo 62, lá de Lucas 22, a palavra diz, né? E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A tristeza dele era por qual motivo? É porque, entenda bem, ele sabia o que devia ser feito. Essa é a tristeza dele. Ele sabia a forma de se viver. Jesus ensinava. A nossa tristeza é quando a gente não permanece naquilo que Deus nos dá. A tristeza não é por um problema, por uma batalha, né? Ou até mesmo por uma aparente derrota. O missionário falava agora há pouco, não sei se alguém estava assistindo agora de manhã, ele falou o seguinte, para Deus construir, ele tem que primeiro destruir. Alguém chegou a ouvir ele falar isso agora de manhã? Então, pode pegar uma construção para você ver. Antes de levantar o prédio, tem que quebrar aquele terreno, tirar aquela água, preparar o solo. Então, às vezes, o que acontece? Quero que você entenda. Às vezes, Deus ele faz o que? Ele quebra você, o seu jeito, a sua forma, para poder construir da forma dele. O que aconteceu com Paulo. Então, a tristeza do Pedro, por que ele saiu dali, ó, amargamente, né? Chateado, triste? Por que ele saiu dali amargamente? Né? A palavra diz no 62, do versículo 22. Porque ele sabia o que deveria ser feito. Ele sabia o que era certo. E não fez. Isso prova que ele enxergava, olha lá, ele olhava assim, ó, e ele via Jesus. Jesus via o Pedro também. Só que nas 3 oportunidades que ele teve, ele negou. Então tem que haver uma transformação em mim e em você. Não é porque você está aqui hoje, você agora, né? Nós estamos aí com quantas pessoas online? Dá para ver aí no. Deixa eu olhar aqui no. Estou com o meu aparelhinho aqui, ó. Nós estamos com 50 pessoas aí online, 48 pessoas online, né? Fora o pessoal que está aqui, né? Então, não é porque você está em casa e você está aqui na igreja e eu estou aqui pregando que nós estamos na presença de Deus. Quando que eu estou de verdade? Quando algo dentro de mim, criado pela palavra, formado pela palavra, me impede de negar a Cristo. Ah, mas saiu lá o diagnóstico. Apareceu lá o documento lá dizendo que eu tenho tal problema. Tudo bem. O médico me entregou, a ciência diz que eu tenho um problema. Senhor, eu vou tomar um remédio, vou fazer o tratamento, mas o Senhor é comigo. Entendeu? O Senhor é comigo. Alguém chega para você, te faz uma proposta no trabalho, aquilo fere a palavra, e você então fala, olha, desculpa, mas para mim não dá. E Deus ele vai honrar a sua fé. Deus ele vai te abençoar. Não, pastor, eu não posso não, pastor. Se eu falar que não vou fazer, o cara me manda embora. É época de pandemia. Meu irmão, eu tenho a certeza que se você não ficar firme, a tristeza vai ser muito maior. Quando você falar, não, tudo bem, eu faço. E Deus não vai deixar, Deus vai honrar você. Acompanhe, por favor, comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Olha só o que o Senhor ele orienta ali por Efésios 4, versículo 28. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 28. Tudo certinho aí, meu povo? Tudo legal aí?
Agora tá bacana aqui, meus irmãos. Agora, depois, quando o pessoal for contar testemunhos, dá para sair até na tela para você aqui. Aparece na tela da televisão. Agora ficou bem legal. Agora tá profissional a nossa transmissão. Em nome de Jesus. Olha só o que fala aí no versículo 28 do Efésios capítulo 4. Diz assim, ó. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, quer dizer, olha para mim aqui, ó. Vamos entender isso aqui. Ele fala aqui no começo. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. E aquele que adulterava? Não adultere mais. Entendeu? Senhor, perdão. Prepara um momento para eu poder conversar com a minha esposa, com o meu marido, que o negócio vai ser sério, mas o Senhor é comigo, eu não posso ficar com isso, levando essa carga comigo. Essa tristeza é pior que um câncer, vai me corroer por dentro. Prepara um momento, que eu vou ter que falar. O Senhor é comigo. Então, o que roubava, né, o que furtava, não furte mais. O que adulterava, não adultere mais. O que mentia, não minta mais. Mas se eu continuar mentindo, aí você vai enxergar, você vai sentar aqui, você vai lavar, você pode até subir aqui um dia para pregar. Se Deus tiver um ministério para você, pode acontecer de você subir aqui para pregar um dia. Só que você vai enxergar, mas não vai estar na presença. Não vai ter aquela alegria de estar diante de Deus na presença. Você vai enxergar, mas não vai ter prazer de estar com Ele. A qualquer momento você vai acabar parando, porque quando a gente não tem o prazer de andar com Ele, a gente para. O que fez você sair de casa hoje? É o prazer de estar aqui, de estar com Ele. Eu estava falando com a irmã Gláucia, com a irmã Isabela, estava falando com o Gustavo, com a Bárbara, o pessoal que toca aqui no louvor, eles estavam falando, pastor, que alegria voltar a tocar no altar do Senhor, 2 meses sem nós estarmos aqui, claro, com máscara ainda, com álcool em gel, sim, mas na presença dele. Ontem o rapaz que veio fazer para a gente aqui toda a configuração, né? Ele falou que um familiar dele teve problema de saúde e está lá, está bem, tomou um remedinho, tá? Obreiro da nossa igreja. Está com Jesus, firmado em Deus. Entendeu? Então, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Né? Aquele que fofocava, não fofoque mais. Para. Não vou fazer mais. A tristeza do Pedro era essa. Ele sabia o que ele sabia o que devia ser feito e não fez. Essa foi a tristeza dele. A palavra fala no versículo 62, lá de Lucas 22, né? E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. É isso que nos deixa tristes. Saber o que deve ser feito e a gente não faz. Repito para você, qualquer um aqui pode enfrentar uma situação como essa. Não é só para membros da igreja, obreiros. Mas aí quando começa a chegar no nível assim, tipo auxiliar pastoral, pastor, apóstolo, bispo, não sei o quê, tal. Não importa. Não importa. Qualquer um de nós, se a gente não vigiar, as situações elas vão aparecer. Se eu não ficar firme, se eu negar, logo em seguida a tristeza vai vir no meu coração. Por que eu fiz isso? Caramba, escorreguei. Mas como é que eu fiz isso? Caramba. Rapaz, como é que eu caí nisso? Eu sabia que isso aqui não era de Deus. Como é que eu fiz isso? Aí vai vir aquele sabor amargo no espírito. Guarda no seu coração esse entendimento, tá? Em nome do Senhor Jesus. Essa é a prova. Situações irão aparecer. Para quê? Ó, para você sair daqui. Se você sair, está amarrado em nome de Jesus. Se eu sair, se nós sairmos, o sabor será amargo. O que prova que eu estou andando com Deus e não só enxergando,
participando de um evangelismo, né? Não estou falando que isso é errado, é importante evangelizar, limpar, vir na igreja, isso é tudo importante, mas tudo isso não adianta nada se não estiver na presença de Deus mesmo, né? Então, o que prova? As situações que vão aparecer, vão me tentar e eu vou recusar para a glória de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus?